Oi, gente, boa tarde. Prazer ter vocês aqui. Obrigado quem está assistindo aqui presencialmente. Agradeço também quem está de casa vendo aqui a palestra. Bem, meu nome é Marcos, eu sou professor no Instituto Federal de Brasília e trouxe esse tema para a gente conversar um pouco, que é ChatGPT na escola, há motivo para pânico. A gente tem que ficar assustado, a gente tem que se desesperar com essa situação, né, de utilizar inteligência artificial generativa na escola ou dos estudantes utilizarem isso na escola, né? Então, essa é um pouco da reflexão que eu vou trazer aqui. Então, um pouco de mim, né? Sou professor de filosofia, tenho mestrado em cultura e sociedade, doutorado na comunicação. Eu fiz a minha graduação e o mestrado na Federal do Maranhão, sou do Maranhão, e vim para cá em 2010 para o Instituto Federal de Brasília, onde eu fiz o doutorado na UNB. E a minha formação, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi de pesquisa sobre colaboração online. Então, me interesso muito menos pelo aspecto técnico dos produtos, dispositivos, sistemas, e mais pela reflexão sobre a interação, sobre o uso que a gente faz dessas ferramentas. E aí eu deixei ali menção a duas coisas que eu faço, né? Um podcast chamado Ficções e o canal no YouTube, que é o Conexão Filosófica. Bem, então, eu trago aqui para a gente pensar sobre o ChatGPT, mas, na verdade, não é só sobre o ChatGPT, né? É sobre inteligência artificial generativa. Eu trago o exemplo específico do ChatGPT porque é o que tem se falado mais, é o que está mais na cabeça das pessoas, né? Elas viram num programa de televisão, num podcast, no jornal, enfim, né? Então, tem muita gente falando sobre isso especificamente. Mas a ideia é estender um pouco isso mais. Então, duas coisas que a gente pensa. Primeiro, como é que é a reação dos estudantes quando eles descobrem o que o ChatGPT pode fazer, né? Então, os estudantes ficam... Não preciso mais fazer dever de casa, acabou as tarefas, lista de tarefa não tem mais, agora não tenho mais que estudar da maneira como eu estudava antes, né? Então, essa é a reação dos estudantes. E aqui a gente tem a reação dos professores, uma reação de desespero, tristeza, o que eu faço? Como é que eu vou organizar agora minhas tarefas, minhas atividades? Se eu passar um texto, como é que eu vou identificar se esse estudante fez ou não? E aí tem uma série de desafios para a gente pensar a partir disso, né? Não necessariamente é ruim a gente ter que repensar nossas atividades, mas também não necessariamente é ruim o estudante utilizar inteligência artificial para estudar. E aí a gente tem uma visão, às vezes, muito negativa de que a ferramenta ela é o problema. Existir a ferramenta é o problema e essa ferramenta não deveria existir. Olha o que estão fazendo com a gente, jogaram isso e agora a gente tem que lidar com esse problema. E não é um problema, né? Um pouco da minha reflexão vai nesse sentido, né? E aí eu trago aqui alguns pontos para a gente pensar. Primeiro, por que a gente teme tecnologia? Por que a gente tem medo de tecnologia? Não? O que faz a gente se assustar com ela? Eu trago aqui uma referência da mitologia, uma história que não vou contar a história toda, não é o caso aqui, mas para a gente pensar sobre essa representação que é feita desde a antiguidade do poder, da técnica, do conhecimento e, ao mesmo tempo, o risco que o conhecimento traz para a gente. Bem, na história que a gente conhece do Minotauro, o Minotauro ele surge como uma vingança de Poseidon contra o rei Minos. E o rei Minos ele tinha um funcionário, digamos assim, né, um empregado, que era o Dédalo, que era um construtor, que ele obriga esse construtor a criar um labirinto impossível de fugir, onde o Minotauro ia ficar preso ali. A história é mais do que isso, né? Enfim, só para a gente contextualizar, ninguém deveria escapar desse labirinto, deveria ser impossível de fugir. E um herói que vai lá para matar o Minotauro, chama Teseu, consegue escapar com a ajuda da filha do próprio rei Minos, que é a Ariadne, ela foge. O Minos, então, decide matar o Dédalo, se vingar dele. E aí o Dédalo vai, então, tentar fugir, e para fugir, ele usa asas, que ele construiu asas de cera para ele e o filho Ícaro. Então, eles vão fugir usando essas asas. E o Dédalo explica para o filho dele o seguinte: olha, você não pode voar muito alto, porque o calor vai derreter a cera, você vai cair. Não pode ir muito baixo também, a umidade do mar ali vai fazer um efeito semelhante. Você tem que ficar numa altura mediana até a gente chegar em um lugar seguro. Mas o Ícaro não se aguenta, é incrível, né? Eu posso voar, eu posso fazer uma coisa que eu nunca imaginei que eu podia fazer antes, então eu quero ir mais alto, e mais alto, e mais alto. A cera da asa, de fato, derrete, ele cai e morre. E esse mito ele é lembrado muitas vezes como um símbolo do que a tecnologia é, do que a ciência é. Olha o risco que a ciência traz para a gente quer ir longe demais. A gente deveria ter cuidado. Se a gente se arrisca muito, a gente cria um problema para a gente mesmo. Né? E isso faz a gente ter muito medo da tecnologia. Né? Tem um texto da Antiguidade do Platão que ele fala sobre a invenção da escrita. E a invenção da escrita é colocada como
uma grande coisa que ia trazer a possibilidade de fixar as ideias no papel. E o Platão se questiona o seguinte: será que é mesmo? Ou será que a gente agora vai perder a memória? A tradição oral da antiguidade era considerada importantíssima, né? E aí o texto ele aprisiona e faz a gente perder a memória. Depois o texto se normaliza e ele se torna um objeto de valor, mas, por exemplo, os monges copistas ficavam em desespero quando a gente conseguiu chegar na possibilidade de ter os tipos móveis, a imprensa, Gutenberg, enfim, porque agora era possível imprimir qualquer coisa. Até então um livro era uma coisa muito séria, muito cara de fazer, né? Você tinha que copiar da primeira à última palavra. Então só se fazia livros de coisas muito importantes. No momento que você tem a possibilidade de fazer livro de qualquer coisa, eles ficam desesperados, isso é um erro, isso vai estragar a nossa vida e tal. E assim a gente vai seguindo, né? Toda tecnologia que vem, ela vira um grande problema, ela traz uma grande sensação de medo mesmo para a gente. E aí, sobre inteligência artificial generativa, uma coisa que é importante pensar é inteligência mesmo. O que é a palavra inteligência aí? Porque a palavra inteligência ela é interessante do ponto de vista do marketing. É a palavra que a gente já usa, é o termo que a gente já usa, ele não vai mudar. Então, é inteligência artificial, esse é o termo. Mas cria uma sensação para boa parte do grande público de que é algo que vai superar o ser humano, a capacidade criativa do ser humano. E isso é problemático, porque as pessoas deixam de entender o que a inteligência artificial pode fazer e ficam com medo de algo que ela não vai realizar. Muitas vezes a gente, por exemplo, acho que talvez um fato, né, que foi muito determinante nessa ideia, né, da máquina versus o humano, foi quando o Deep Blue venceu o Kasparov. Então você tem ali um momento de cisão, né, que assim, bem, o xadrez sempre foi aquele ponto que a gente tem a criatividade e a inteligência humana no topo ali e tal, e a máquina não vai conseguir ultrapassar. Quando a máquina vence o maior jogador humano, isso é problemático. E aí, na época, o Kasparov reclama que teve trapaça, que a IBM usou humanos jogando junto com a máquina, não porque a máquina calculou mais do que ele, mas olha só, porque, de acordo com ele, a máquina estava fazendo jogadas criativas, que era uma coisa que a máquina não deveria fazer. Calcular mais probabilidades, né, é uma coisa. Uma outra coisa é ser criativo. Ele dizia, não, está errado. Não pode ser criativo. E essa é a impressão que a gente tem muitas vezes, né? E o ChatGPT, as inteligências artificiais generativas, geram essa impressão para a gente, que elas estão criando do nada. Você escreve ali uma coisa que você quer e ela gera uma redação para você, um texto, um parágrafo, uma coisa, do nada. E não é do nada. Então, quando a gente pensa assim, a inteligência mesmo, é importante esclarecer para as pessoas, inclusive na escola, para que os estudantes possam entender, para que os professores possam entender, para que a gente não tenha medo e saiba como usar, né? Saiba como, de fato, efetivamente usar. E aí, tem algumas coisas relacionadas a esse uso, né? Primeiro, como é que funciona a inteligência artificial generativa? Não é como nos filmes, que a gente vê a inteligência artificial e a gente vê, né, uma máquina que ela pensa por conta própria, que ela toma iniciativa, que ela tem decisões, tem escolhas, tem liberdade. Não é isso. Não é assim que funciona. Você precisa, né, ter um input ali, que é um comando que você vai dar, e esse comando vai gerar uma resposta. E essa resposta está numa base probabilística. O algoritmo vai lidar, né, com o treinamento que foi feito para poder gerar aquele tipo de resposta que você tem. E isso é suscetível de falhas. Tem uma série de problemas possíveis aí nesse uso. E a gente tem que, né, compreender como funciona, né, para destacar isso. Eu acho até que o exemplo mais fantástico para a gente nem é da inteligência artificial generativa de texto. Eu fico mais impressionado com a de imagem. Não sei vocês, né? Mas a de imagem me impressiona mais, assim, né? O Midjourney, acho que é um exemplo, tem vários, né? É curioso isso, porque até o final do ano passado, a sensação de muita gente é essa, que de repente, né, começou a surgir um monte de coisa. Não foi de repente, né? O desenvolvimento está há muito tempo aí, tem vários artigos sendo publicados, vários textos sendo publicados sobre isso. Mas chegou para o público, assim, né? Vamos dizer, do final do ano passado para cá, em várias coisas, né? Uma depois da outra, assim, e tal. O Midjourney, eu acho que é um que é impressionante, assim, de imagem. Tem o da própria OpenAI, né? Eles têm o deles, tem o da Adobe agora, né? E, enfim, tem vários, né, que trabalham com imagem. Aqui, por exemplo, qual foi o comando, qual foi o prompt no Midjourney? Era para ele criar uma imagem relativa à Copa do Mundo, né, futebol, do ponto de vista de diferentes diretores de cinema. Quem conhece os filmes aí, os diretores, vai sacar o estilo, né?
Então, o Hitchcock, o Wes Anderson, o Stanley Kubrick, o Tarantino, eu acho isso impressionante. Para uma pessoa fazer isso, né, demanda um tempo gigantesco que você vai lá no Midjourney e você tem, né, em alguns minutos, uma imagem fantástica. Eu acho fantástico isso. Tem gente que fica desesperado e acha ruim e acabou. Né? Acabou o trabalho, acabou o design, acabou a propaganda, acabou o marketing, a ilustração digital, ninguém mais tem trabalho na vida. Né? As pessoas ficam em desespero, né? Porque... E aí tem aquela outra coisa, mas ele criou isso do nada. Não foi do nada. Esse é o ponto também, né? Não é do nada. Tem uma base de dados gigantescas de coisas que estão produzidas, e ele vai juntar essas coisas para criar essa outra coisa que a gente não tinha visto ainda. Talvez você não ache essas imagens exatamente em nenhum lugar, mas essas imagens não vieram do nada. Não é uma inteligência artificial criando, inventando, desenhando, né, fotografando, não é isso. Tá? E contexto é a mesma coisa. E esse é o ponto aí para a gente, né, quando a gente for pensar sobre o texto. Por exemplo, esse desenho aí que eu fiz, é um desenho que eu fiz. Estou um pouquinho mais forte do que sou normalmente, né? Foi um desenho que eu fiz, mas eu não fiz do nada também, né? Eu peguei a minha revista lá em casa, meu mangá do Dragon Ball, olhei lá o Mestre Kami e me desenhei como se fosse ele. Né? Então, assim, aí você fala, então é a mesma coisa que a inteligência artificial faz. Ela pega uma coisa que já existe, combina com outras coisas e gera uma coisa, né, que não estava lá. É mais ou menos. Só que o que acontece, né? Do ponto de vista do ser humano, a gente sempre vai ter essa combinação de referências que você tem para criar algo novo, mas também tem a sua experiência, tem a sua individualidade, a sua história, a sua relação com as coisas que você vive. Então a máquina não faz isso. Ela não consegue fazer isso. Ela consegue combinar a partir de um conjunto de dados existentes. No próprio ChatGPT, se a gente for ver, ele tem lá as limitações que ele apresenta, né? Então ele fala, pode ter viés a resposta, tem uma base de dados limitada, principalmente, né, ela vai ali até 2021, eventos depois disso vai ter dificuldade de apresentar. Eu vou citar aqui alguns, né, problemas relacionados a isso. Então, não faz tudo, não faz de qualquer jeito. Né, não faz todas as coisas. Então, é mais ou menos igual a gente faz, né? Porque quando eu escrevo um texto também, ele não surge do nada. Ele vem das leituras que eu já tive, né? O meu estilo pode ser próximo de um estilo de um autor que eu gosto. Não é do nada, também não é do nada. Mas não é a mesma coisa, tá? Então, essa é a discussão que eu quero colocar. E aí tem o ChatGPT que vai fazer isso. Uma coisa que é importante, tudo que eu vou falar aqui é sobre o ChatGPT que a gente consegue acessar, todo mundo, entrando lá no site deles. Então, eu não testei o GPT-4, eu sei que ele faz coisas melhores, incríveis, fantásticas e tal, mas eu não gastei meus dólares ainda para testar ele. Mas eu acho que é interessante essa maneira como eu trouxe a reflexão aqui, porque é essa versão que a maior parte das pessoas vai usar mesmo. Né? Mas, e outra coisa que é importante, não existe só o desenvolvimento da OpenAI, né? Então, no Notion você tem inteligência artificial, no Canva tem lá, tem vários, né? Como eu falei, depois, no final do ano passado, começou a aparecer vários. A Microsoft está incorporando o ChatGPT em outros produtos. Daqui a pouco você vai ter dentro do próprio Word, né, da apresentações, né? E talvez o Google vá numa coisa nesse sentido, porque e aí talvez esse seja um pouco do problema que eu quero comentar com vocês, né? Que é a corrida, né? Vamos fazer rápido agora, né? Alguém deu a largada e todo mundo precisa ir atrás. E por que precisa ir atrás? Porque se você fica de fato para trás, você vai ser atropelado de vez mesmo. Um exemplo que eu acho que é bem significativo para pensar isso, não tem a ver exatamente com o que a gente está falando aqui, mas pensando em tecnologia, é a Kodak. A Kodak desenvolveu a fotografia digital nos anos 70. Não era um produto viável naquele momento, mas ela desenvolveu a tecnologia naquele momento. Só que ela ganhava muito dinheiro vendendo câmera e filme analógico. Então ela falou, não, vamos deixar isso aqui. E hoje o que é a Kodak? Né? Foi engolida, porque ela não quis lançar aquele produto logo, né? Demorou, e outras empresas foram atrás, e a gente tem hoje um mundo onde a fotografia mudou completamente. E ela podia ser a pioneira nisso, né? E decidiu não ser. Então, hoje, quando uma empresa larga na frente, falando de inteligência artificial, outras querem atrás também. Né? Então, a gente está nesse ponto aí. E aí, com o ChatGPT, a gente fica com essa impressão, né? Beleza, eu não preciso mais escrever. Eu botei, claro, né, simbolicamente, aí, pensar o texto manuscrito, mas não está falando de texto manuscrito, está falando de textos em geral. Né, de escrever, porque a proposta é que a inteligência artificial possa, em algum momento, ajudar a gente a escrever qualquer coisa. Desde a sua mensagem lá no WhatsApp, o seu e-mail, um texto que você está fazendo, tudo, qualquer coisa. E aí fica essa sensação de que, né,
daqui a um tempo, né, no futuro, o superpoder vai ser saber escrever. Porque, a princípio, você vai usar prompt para tudo, né? Para todas as coisas. E aí, não é exatamente isso. Porque até para você poder dar o comando, você precisa, né, também entender como funciona. Muitas pessoas não entendem como funciona, vão testar e falar, isso aqui não presta, não. Não funciona, está tudo errado. Você precisa saber também como perguntar, né, como tirar da inteligência o melhor que ela pode oferecer. E aí, o que eu acho, né, pensando no contexto da escola, o que não fazer? Ameaçar o estudante. Quem usar vai tirar 0, eu vou identificar, eu tenho um programa ali que vê, que foi isso, tá, né? Não fazer isso. E não tentar desqualificar, dizer que não serve para nada, é perda de tempo, é inútil. Ah, eu testei, só gera texto ruim, né? Não sei o que e tal. Vamos pensar, claro que assim, é diferente quando você, por exemplo, você é um adulto e você se matriculou num curso de inglês. Você não vai olhar a resposta no final do livro para poder botar lá na sua atividade em inglês, porque você está querendo aprender inglês, está pagando seu dinheiro para fazer. O estudante na escola, ele não tem esse pensamento, e não adianta usar isso contra ele. Você tem que estudar para o seu bem, porque senão você não vai aprender. Se você colar, você não aprende. Não adianta isso. Do ponto de vista do estudante, ele quer passar de ano. Ele não está pensando dessa forma. Então, se ele tem uma ferramenta que ajuda ele a fazer a atividade mais rápido, ele vai usar. E aí a pior coisa é dizer para o estudante, não usa que eu vou saber, não usa que não presta. Não, ele vai usar assim mesmo. Ele vai dar um jeito de usar assim mesmo. Por mais que a gente tenha formas de tentar identificar, elas não são perfeitas. E eles já faziam isso de outra forma, né? Então, se você olhar, por exemplo, o próprio Google tem uma ferramenta lá, você tira uma foto de um dever de casa, ele tem, o Google Lens gera lá, dever de casa. Você aponta a câmera do celular e tem lá a opção dever de casa. Você aperta naquilo lá e ele mostra respostas na internet para aquela pergunta. Isso já existia. Não é bom como o ChatGPT, obviamente, né? São pessoas respondendo as questões do livro, mas já tem. Eles já fazem isso, eles já procuram a resposta na internet. O que pode ser diferente agora é a gente ajudar eles a estudar melhor. E a gente, que é professor, poder ensinar melhor, preparar melhor o nosso material, enfim, né? Tem outros caminhos aí que eu acho que são interessantes. E aí, o que eu acho que ele não faz bem? O que ele não é bom? Ele não é bom para produzir conteúdo acadêmico digital, redação, dissertação, artigo, de forma integral. Porque assim, você fala, não, mas eu botei lá, tentei fazer uma redação, eu pedi, faça uma redação sobre desigualdade social, no estilo do Enem, não sei o que tal, e ele fez uma redação boazona. Sim, ele faz. Mas eu vou já explicar por que eu acho que ele não é bom. Não é bom não é que ele não faça, mas por que a gente não deveria utilizar ele, né? E aí esse é o principal problema, né? Para buscar referências e citações. Porque ele pode criar citações falsas e indicar autores e livros que não existem. Ele faz isso. Tem o microfone, tem o microfone. Bom dia, quer dizer, boa tarde. Boa tarde. Mais cedo eu estava com minha esposa em um outro stand falando sobre informação de GPT e ela nunca tinha mexido. E aí ela estava procurando algumas regras de alguma coisa da faculdade dela de pedagogia. E aí ele deu as 10 regras que ela precisava e aí ela não explicou direito, mas aí ela pediu as referências bibliográficas dele. E ele literalmente gerou e ela, quando foi pesquisar, não existia nenhuma referência bibliográfica. Aí quando ela perguntou assim, que não conseguiu encontrar nada, ele respondeu pedindo assim, desculpa e tal, não sei o quê, que não sabia que eram citações públicas, que tinha sido publicada. Aí ele retornou outros resultados com citações que realmente foram publicadas. Uhum. Pois é, acontece muito, é bizarro. O nome para isso é muito legal, eu acho, é alucinar. A inteligência artificial está alucinando, eu acho ótimo isso, né? Então, assim, uma coisa que todo mundo pode fazer para ver ela alucinando na sua frente, assim, você faz isso. Você pede para ela falar sobre você e você dá detalhes sobre você. Então, por exemplo, vou botar lá, né? Me diga o que você sabe sobre o professor Marcos Ramon, do Instituto Federal de Brasília, que nasceu... Tem várias pessoas que podem ter o mesmo nome que eu, né? Mas você dá detalhes que seriam só você. E aí ele não vai dizer, não sei. Ele vai começar a falar. Eu perguntei lá, ele falou, o professor fez direito na USP e não sei o quê, publicou um livro. Tudo mentira, tudo errado. Eu vou dar um exemplo aqui que é exatamente isso, né? Então, acontece isso. Por exemplo, eu pedi para ele fazer um resumo do artigo escrito pelo professor Marcos Ramon, do Instituto Federal de Brasília, que trata da importância do estudo da lógica clássica na formação dos profissionais de desenvolvimento de sistemas. E aí ele começa direto a falar, né? O artigo escrito fala isso, aquilo. Não existe esse artigo. Eu nunca escrevi sobre esse assunto. Não tem esse artigo.
Aí eu ainda fui procurar, né? Botei meu nome, vai que é uma outra pessoa com o mesmo nome que eu. Tudo bem, não trabalho no Instituto Federal, mas escreveu sobre lógica clássica, então fui procurar, não tem. Mas a resposta não dá a menor dúvida. Ele não fala assim, né? Olha, não sei, não tem essa referência, não encontrei. Ele diz que tem. Então, é problemático para a atividade acadêmica, uma redação, uma dissertação, né, uma monografia, um artigo, ele vai gerar referências que não existem, vai colocar citações que não existem. Se você pedir, ele coloca entre aspas, ele dá a referência, como você falou, ele dá o livro, o ano, tudo lá e não existe. E você vai confiar naquilo e o trabalho de checagem vai ser absurdo depois, né? Vai demorar pra caramba. Uma coisa que é importante em relação a isso é que tem as ferramentas... Diga. Quando você fala aí sobre as buscas dele, né? O Google hoje ele tem uma parte do SEO ali, do robozinho de busca dele. Ele busca de acordo com o que você está pondo na busca. Artigos e sistemas, site que usar o ChatGPT para criar matérias. Você acha que no futuro o Google vai mudar a forma dele pesquisar para buscar, para filtrar o que foi escrito através por pessoas, o ChatGPT? Ou você acha que isso vai ser uma coisa que o próprio Google vai modernizar para mudar? Sim, eu acho que é complicado a gente pensar isso, porque o Google está numa transição, né? Esse modelo que a gente tem da busca do Google é um modelo que dá receita para eles por meio dos anúncios, né? Que é a ideia de você clicar naqueles links e ir para aqueles sites. O ChatGPT te dá a resposta sem te indicar de onde ela veio. Aquela resposta foi gerada a partir de um conjunto de materiais que estão disponíveis na internet. E aí você não vai nesse link. Eu vou mostrar alguns exemplos de ferramentas que apontam os links, né? Mas muita gente questiona, inclusive, isso, né? Qual é o estímulo para eu produzir conteúdo se uma ferramenta como essa vai extrair o meu conteúdo para colocar numa resposta e eu não vou ganhar o page view lá no meu site, né, de alguém? Então, isso gera um impacto muito grande para quem produz conteúdo. Isso vai ter um impacto. Aí eu não sei bem como vai acontecer, né? O Google está nessa transição, né? Eles abandonam o modelo de negócio que eles têm agora e vão para esse outro, eles tentam incorporar aos poucos, né? Eles estão planejando, mas alguma coisa tem que ser feita, né? Porque a Microsoft está correndo, eles incorporaram dentro do Bing, né? Eu nunca tinha usado o Bing na minha vida, instalei para poder usar, então para você ver, né? Todo mundo vai começar a usar essas coisas. Se o Google não se adiantar, daqui a pouco todo mundo, né, tá com a camisa da Microsoft e acabou, né? Não tem mais muito o que fazer. Aí eu ia falar que tem as ferramentas para identificar o texto gerado por inteligência artificial. Tem o da própria OpenAI, tem outros. Ele não identifica texto gerado só pelo GPT, né? Ele identifica texto gerado por inteligência artificial. Você pega um conjunto de texto, joga lá e ele te fala se ele é provavelmente escrito por humano ou por máquina, tem uma escala e ele vai apontar. Eu testei de várias formas, ele funciona muito bem, mas eles têm as restrições, né? Tem que ter no mínimo 1000 caracteres. Se você pedir para o seu estudante um parágrafo pequeno, não tem como você testar, né? Seria a primeira coisa. Depois, nem sempre é acurado, né? Ele pode confundir. Eu peguei um texto meu do meu blog, botei lá e ele falou que era possivelmente escrito por humano. E aí eu fiquei meio preocupado, né? Porque eu tenho certeza que eu escrevi, mas possivelmente, né? E aí outra coisa, ele disse que o texto pode ser editado para enganar, né, o site. E aí tem vários vídeos na internet ensinando como fazer isso. Tem um cara que ele tem um canal no YouTube só disso, né, de ensinar estratégias para enganar os identificadores de texto de IA. E aí tem várias estratégias, né? Por exemplo, você pedir para ele te dar uma resposta por um tema é uma coisa. Você pedir para ele escrever de maneira inteligente e divertida, aí ele já muda o estilo do texto. Então ele fica mais natural. E aí você pode pegar parte dessas frases e atualizar com o seu estilo. Ou você pode pegar aquele parágrafo da redação sobre desigualdade social que seu professor pediu, e o ChatGPT gerou todinho para você, e no meio do texto você fala, você insere uma linha, né? Isso, por exemplo, acontece na frente da minha escola. E aí acabou, ele já não identifica mais. Você está citando um fato da sua vida, que não é a máquina que vai escrever isso. A máquina não vai escrever isso, acontece na frente da minha escola. E ele já entende que é escrito por humano. E não, entendeu? Não estou querendo ensinar como burlar, mas é só para mostrar que tem várias estratégias que a gente não vai ter como separar o texto que é da máquina e o texto que é humano. E isso é improdutivo. Você falar que não vai impedir o estudante de usar porque você vai ter como testar, não tem como.
né? É uma corrida que não vale a pena, né? Agora, para que ele é bom? Ele é bom para sugerir estrutura para um texto. Então, em vez de eu pedir para ele escrever o texto para mim, eu posso pedir, olha, eu tenho que escrever um texto sobre esse assunto. Você pode indicar uma estrutura, e ele gera uma estrutura em tópicos, que você pode seguir para você fazer o texto. Né? Já é diferente. Ele pode resumir um texto longo. Você pode botar qualquer texto. Você copia e cola o texto, tem um limite de caracteres, né? E você pede resuma, ele resume. Ele consegue resumir um texto PDF, você botar o link, ou um link de artigo também. Você tem que ter cuidado, que às vezes ele alucina também, e ele fala coisas que não estão lá no texto, né? Então é bom dar uma olhadinha para ver se ele não está pirando ou se está, né? Mas tem isso. Sintetizar ideias, né? Então você pega um parágrafo e fala assim, você pode transformar esse parágrafo em uma frase. E ele transforma, ele sintetiza aquela ideia para você poder entender melhor aquele assunto, né? Funciona bem. Revisar aspectos de um texto. Eu escrevi o meu texto. Sabe quando a gente escreve, a gente faz várias repetições de termos? Você pode botar o seu texto e falar, bota lá e fala, olha, eu usei a palavra vida muitas vezes. Você pode sugerir alterações para evitar a repetição, e ele reescreve o seu parágrafo sugerindo alterações. É um revisor de texto, ele não é alguém que está escrevendo para você. Né? Ou você pode identificar erros de gramática para mim, ele identifica. Né? Então ele pode trabalhar como um assessor, né? Alguém te ajudando. Explicar a tarefa, em vez de eu pedir para ele resolver a minha lista de exercícios, eu posso colar a lista de exercícios e dizer, eu não entendi, você pode me explicar o que eu tenho que fazer? E ele diz. Na primeira questão você deve fazer isso, isso e isso, pesquise sobre tal assunto para responder tal. Ele faz dessa forma. Tem vários exemplos de pessoas criando apps sem saber programar. E aí eles contam como uma vantagem. Eu acho absurdo, né? Eles contam como uma vantagem. Porque uma coisa é ele criar o app, outra coisa é se ele vai ser bom, se ele funciona, né? Tem uma distância grande aí. Mas uma coisa que ele faz muito bem é isso, né? Você começa falando com ele, eu não sei programar e quero fazer um app para Android. Como eu começo? Aí ele vai te dizer como começa. Aí ele fala, tá, eu quero que o app faça isso, isso e isso. O que é que eu tenho que fazer? Ele fala, abre o terminal, digite não sei o que. Ele vai começar a te guiar. E no final você vai ter um código, que é esse app. Ele consegue te ajudar a fazer uma coisa. Né? Se você botar lá, eu quero um app para isso, ele não vai fazer nada. Né? Mas ele pode te guiar para uma coisa. Você vai conversando com ele. Né? E auxiliar no aprimoramento de um texto. Né? Pensar em estruturas. Né? Por exemplo, eu escrevi um parágrafo, escrevi o segundo, eu sinto que está meio brusco. Você pode botar os dois parágrafos e perguntar para ele, você pode me ajudar a fazer uma transição entre os dois? Aí ele vai sugerir transições entre um parágrafo e outro, por exemplo. Né? Então ele te ajuda a aprimorar, melhorar, né, o seu texto. Esse é um jeito que eu acho que é mais interessante de a gente usar do que como gerador de conteúdo. Faça isso, faça aquilo, gere não sei o quê. Né? E aí eu trouxe algumas visões aqui sobre esse assunto. Né? Então o Isaac Asimov tem uma palestra dele bem famosa, palestra não, é uma entrevista para a televisão americana, né, de 88. O Isaac Asimov é um escritor de ficção científica, né, conhecido, ele fez Eu, Robô, ele fez Fundação, né, vários livros, né, bem importantes. E o Isaac Asimov ele tem essa entrevista em que ele está falando sobre a internet pública, que ele, né, a gente não conhecia ainda naquela época, e ele vai falar sobre a internet pública. E ele fala que o que ia ser fantástico dela era que a gente ia poder personalizar a aprendizagem. As pessoas poderiam aprender no seu ritmo com os assuntos que elas tinham interesse. Uma coisa que a escola tradicional nunca vai conseguir fazer. Então, desde que a gente tem internet pública, isso vai se tornando possível, mas a inteligência artificial torna isso ainda mais viável. Você ter o estudante, você apresentar para o estudante o que a gente chama de sala de aula invertida. Você apresentar para ele o conteúdo para casa e desenvolver projetos em sala de aula. E aí ele pode, em casa, com aquele conteúdo, utilizar a inteligência artificial para poder entender melhor os aspectos do que ele está estudando. Quer dizer, ele vai ter alguém para guiar ele, naquele sentido, como se fosse um tutor dele. A personalização da aprendizagem é possível agora, mais do que era antes, pesquisando na Wikipédia, no Google, o que fosse. Né? Então, isso que o Isaac Asimov falava está acontecendo agora. O problema é que, de novo, a gente pensa na inteligência artificial para criar o conteúdo pronto, e não para a gente aprender melhor. Né? Então, ela tem funções interessantes. Mas aí tem diferentes lados. Né? O Lenya, que é um pesquisador de tecnologia e um crítico das tecnologias digitais, da maneira como a internet se desenvolveu, ele vai dizer que o grande problema da inteligência artificial é que ela pode deixar a gente louco. A gente pode se tornar tão viciado de interagir com a máquina que a gente pode perder a conexão com as outras pessoas. Claro, ele está, como distópico que ele é, né, imaginando o cenário mais absurdo possível. Né?
das pessoas se tornarem viciadas, né, nesse processo de dialogar com a máquina e desvalorizarem por completo a conexão com as outras pessoas, o debate de ideias, a reflexão conjunta. Né? Então ele fala, esse é o maior risco. Não é tomar emprego, porque o que a gente pensa de inicial é isso, né? Vai acabar professor, vai acabar designer, vai acabar jornalista, vai acabar programador. Eu lembro que há uns 10 anos se dizia muito isso, né? No futuro todo mundo vai ter que saber programar. Todo mundo vai ter que saber programar. Agora com o ChatGPT ninguém vai ter que saber programar. Né? Então vai de um extremo para o outro, né? Toda escola tem que ensinar a programar, todo mundo tem que aprender. Agora, ninguém precisa, mas você bota lá... Não é assim, né? Não é nem uma coisa nem outra. Então, em geral, né, o distópico, ele pensa a situação absurda, né? Demais. E aí, uma outra postura, meio termo, digamos assim, é do Clay Shirky, é um pesquisador norte-americano. Ele vai fazer uma relação que eu acho que é interessante entre excesso de informação e ausência de filtro. Então, ele fala, o nosso problema hoje é que a gente tem excesso de informação. Na verdade, o nome que ele usa, eu acho que é legal, é excedente cognitivo. A gente está numa época de muita produção de conteúdo, muita produção de conhecimento. E, em geral, a gente acha isso ruim, porque essa quantidade gigantesca de coisas esmaga a gente. A gente é consumido, o nosso tempo é consumido pela quantidade de conteúdo que a gente tem disponível. E aí a gente fala, está errado, tem que parar de produzir conteúdo. Ele fala, não, a gente tem que começar a criar filtro. O problema não é o excedente de informação, o excedente cognitivo. O problema é não ter filtro. Como eu falei, né? A gente com o ChatGPT a gente vai ter mais conteúdo sendo gerado, sim. Então a gente tem que aprender a usar para poder usar melhor e gerar mais conteúdo de qualidade, não gerar qualquer coisa. Porque aí sim a gente passa muito tempo consumindo coisa ruim. Então o problema não é o excedente de coisas, o problema é não ter um filtro para identificar. Então, de novo, em vez de falar para o estudante da escola que ele não deve usar, levar para a escola e ensinar ele a usar melhor. Né? Trabalhar junto com ele, o professor usar para suas tarefas. Né? Tudo que o estudante pode fazer, o professor pode fazer também. Você pode pedir para ele criar um plano de aula do seu assunto, dividir em tempos específicos, sugerir uma atividade no final. E aí está pronta a sua aula? Não, aí você vai ver, tá, isso aqui se adequa ao meu planejamento? Não. Né? Então você altera aquilo, altera mais, te ajuda, né? A ganhar tempo. Ele pode criar uma série de coisas que você pode utilizar em sala de aula. Você pode pedir para o ChatGPT fazer um quiz a partir de um tema que você colocou. Você bota o texto que você está trabalhando e pede para ele gerar um quiz. Ele gera um quiz para você. E aí você vai revisar esse quiz, aprimorar, melhorar ele. Em geral, o que os professores fazem? Eles vão no Google e pegam um quiz pronto. Então, usar o ChatGPT para fazer o seu quiz é melhor do que pegar a questão do Enem do ano passado. Você faz uma questão que ela é única. O seu estudante não tem, né, essa questão em nenhum outro lugar. E você tem um ponto de partida. Então, isso é, né, uma forma diferente de lidar. De novo, é o filtro, não é o problema da informação. E aí, alguns pontos aí pra gente, né? Para os professores, repensar as atividades, aquela coisa de passar para a escola, né? Passar para casa, faça uma redação, faz uma atividade, escreve um parágrafo. Né? Se a gente pensar bem, é muito preguiçoso da gente também, né? Faz isso, faz aquilo e tal, e repensar a maneira da atividade, né? Ser mais criativo também, como que a gente se relaciona com isso que a gente quer que o estudante aprenda. Refletir sobre o uso da ferramenta, mostrar para os estudantes as limitações, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, incentivar o uso como suporte, né, que eu estava mostrando aqui, recomendar o comportamento ético, ou seja, você usou, diz que você usou, diz como que você usou, explica, não finge que você fez tudo. Assim, como professor, eu já passei por várias situações, né, de plágio, e aí, até então, os aplicativos de identificação de plágio me ajudavam. Primeiro, o que eu fazia era pegar a parte do texto e colar lá no Google, né? Então, uma vez, uma estudante me deu um artigo, uma estudante de graduação me deu um artigo todo copiado. Eu percebi pelo estilo do texto, assim, né? Peguei um parágrafo, botei ele no Google, achei o artigo todinho, da primeira palavra à última. Eu fui falar para ela, na boa, né? Dizer, olha, você vai ter que refazer o trabalho, eu identifiquei o plágio e tal. Ela falou, não fiz plágio. Aí eu, não, você fez. Mas tudo bem, né? Agora você vai refazer, né? Tem esse prazo aqui, vai ter uma diminuição na nota. Não, professor, não fiz. Aí eu, tá, então eu te mostrar aqui. Peguei o texto dela, peguei lá no computador, mostrei o texto completo. A gente foi comparando linha por linha, ela olhou para mim e falou, professor, eu não sei como isso aconteceu. Aí eu, não, então não tem mais conversa, acabou, né? Tá. Não sei como. Tá? Até então eu tinha essa ajuda do Google, eu tinha ajuda de software de plágio, identificava plágio. Mas agora não dá mais, né? Como eu mostrei para vocês, o texto do ChatGPT passa no aplicativo que identifica plágio. Ele não identifica plágio porque não é plágio. O texto que identifica se o texto é feito por inteligência artificial, né? O site
ele é passível de falha. Como eu mostrei para vocês, tem várias técnicas que dá para utilizar, né? Então, não é mais um caminho ficar, né, tentando identificar. Então, recomendar o comportamento ético, conversar sobre, né, explicar que não tem problema se você usou, me mostra como você usou. Você usou? Beleza, me diz como é que foi. Né? Eu quero saber o que você fez com isso, o que você produziu e tal. Né? E implementar no uso cotidiano, né? O professor começar a usar, o professor começar a aprender. Né? O estudante está usando, mexendo com tudo, e o professor chega na sala, ele está perdido, ele não sabe nem o que é. Isso é a pior coisa. Porque se ele não tem nem ideia, aquele estudante, né, não vai confiar nele para poder dialogar, pensar, né, estratégias ali, então é problemático. Outra coisa legal é você pensar diferentes formatos. Né? A gente pensa muito no ChatGPT no formato padrão dele, que é gerar texto. Mas você pode pedir para ele fazer um fluxograma, aí ele cria um fluxograma com código. Você pode pedir uma tabela. Por exemplo, recentemente eu precisei fazer uma tabela com todos os dias da semana que eu ia dar aula, de terça-feira da semana retrasada até a última terça-feira do semestre. Aí eu fui no ChatGPT e botei, né? Cria uma tabela com 3 colunas. A primeira coluna numerada, a segunda coluna com as terças-feiras a partir de hoje. Se for feriado, identifica o feriado. Na terceira coluna, deixa em branco para eu completar com conteúdo. Aí ele gerou uma tabela para mim, com todas as terças-feiras, mostrando todos os feriados. Aí eu só copiei, botei no Word e terminei de editar. Então, em vez de eu pegar o calendário e ficar olhando, terça-feira, dia tal, terça-feira, dia tal, ele ajuda muita coisa, né? Então, aprender que ele faz mais coisa que gerar uma resposta em texto. Como a gente falou, ele gera código, ele trabalha com fórmula matemática, ele lê PDF, ele faz várias coisas. Aprender a usar, mexer, né? Ver que tem outros formatos, né, para ele trabalhar. Agora, tem uns problemas, né? Aquilo que a gente já falou antes, né? Só para exemplificar e mostrar outras estratégias. Eu pedi aqui para ele uma pergunta que ela não é boa. Né? Esse prompt ele é ruim, porque ele é muito abrangente. Então ele fala, você pode me mostrar argumentos contrários favoráveis ao uso da IA na educação? Aí ele vai gerar a resposta. E ele gera a resposta e aquilo que a gente está falando. Né? Isso vem da onde? Quais são as referências? O que? Não sei. Não sei o que é. O Bing, que utiliza o ChatGPT, ele já tem uma estratégia diferente. Então esse aqui é no Bing, né, da Microsoft, que usa o mesmo ChatGPT. Eu fiz a mesma pergunta, ele monta um texto, mas ele me dá as referências. E eu consigo clicar em cada uma delas e ver o texto original de onde veio. Essa parte aqui veio de tal lugar, essa parte veio de outro, não sei o que e tal. Você tem os links, então você pode buscar. É o mesmo ChatGPT, só que dentro do Bing ele é diferente, ele age diferente. Ele gera as referências para você. Né? Então já é uma outra forma, né, de você lidar, de você entender como funciona. E se você quiser fazer uma pesquisa acadêmica mesmo, tem outras ferramentas. Uma delas é o Consensus. Eu fiz a mesma pergunta, eu botei que eu queria respostas desde 2019 e ele não vai me dar um texto. Ele vai me sugerir artigos de periódicos revisados que tratam do tema, em que ele encontrou algo relacionado. Então, tem diferentes ferramentas para você utilizar. Né? Assim, você tem dezenas, centenas, sei lá quantas agora, enquanto eu estou falando, né? Então, tem caminhos diferentes para você usar quando a gente fala em inteligência artificial, né, para fins acadêmicos. Né? Tem muitas coisas que a gente pode pensar aí que são distintas. Tá? E aí, uma última reflexão que eu trago aqui para a gente pensar é se a gente deve parar o desenvolvimento tecnológico. A gente deve ter medo dele, tanto medo, né, daquilo que acontece com ele na escola, com as coisas que ele pode fazer, que não, peraí, para, né? Melhor não fazer, melhor não seguir. E a minha resposta é não, e junto com essa resposta não, eu respondo a pergunta da palestra, que é, há motivo para pânico? Também não. A gente não precisa parar o desenvolvimento, mas a gente precisa sim entender como ele funciona. Né? Se apropriar da discussão e cobrar das empresas que estão desenvolvendo mais transparência. O ChatGPT, a OpenAI, é cada vez menos aberta, né? Infelizmente. Então, o GPT-4 ele já não é aberto, ele já não tem acesso, a gente nunca tem acesso ao código e tudo, né? Mas eles publicavam os artigos, explicavam como funcionava, né? Detalhavam o procedimento, como é que a máquina foi treinada. A partir do 4, a gente já não tem mais essa informação. Então, é cada vez menos aberto e isso se torna cada vez mais ruim para a gente, de não entender como funciona, não compreender as limitações, né? Os alcances, aquilo que dá para fazer, aquilo que a máquina falha, né? Entender a estrutura dela. Muita gente quer ganhar dinheiro com isso. Eu fui testar o Midjourney, que eu mostrei para vocês, né? E aí eu estou lá no Discord testando, achando mal legal, escrevendo um monte de besteira para ver o que ele gera. Aí vem um bannerzinho depois e fala, você já testou o máximo que você podia, agora você tem que pagar. E aí, nossa, né?
E aí tudo é isso, né? Olha, tem isso aqui, ele é mó legal, né? Testa um pouquinho aí, vê o que você acha. A inteligência artificial do Notion é igualzinho. Então tá aqui, ó, usa aí de graça. Aí você usa, gostou? Beleza, agora você tem que pagar $10 por mês para usar. E aí assim vão ser outros, né? Pensando no contexto educacional, o Canva tem integrado agora para quem tem conta educacional ou conta paga. Então tem generativa de imagem, de texto, para gerar conteúdo, transformar conteúdo em outra coisa, né? Tem uma coisa incrível que eu acho que o Canva faz, você pega um documento de texto, pede para ele transformar em uma apresentação e ele transforma o seu texto em uma apresentação. Com as imagens e o texto já atrelado ao conteúdo, né? Ele vê que tipo de conteúdo que é e ele transforma uma coisa em outra. Aí você vai só ajustar, assim, super rápido, não demora nada, né? Então aquele trabalho nosso de pegar o texto, né? Você pega o seu artigo, eu vou ter que apresentar esse artigo aqui, eu tenho meia hora para apresentar o artigo, o que é que eu faço, né? Você vai no Canva e você tem uma apresentação. Em 30 segundos, ajusta ela, mais 5 minutos, está pronto. Então, assim, são coisas que vão ajudar muito a gente, mas elas vão começar a ter um preço, né? Vão começar a cobrar a gente. Então, tem que parar? Não tem que parar, mas a gente tem que, né, lutar para ter mais transparência, né? Entender melhor como elas funcionam, ter o cuidado, né? Usar de qualquer maneira é muito ruim, negar a tecnologia é ruim também, porque a gente não tem como fazer isso. Né? E pensar na variedade de usos que existe para isso, né? De novo, a gente, pensando no contexto da escola, a gente pensa muito no estudante burlando a escola. A gente não pensa nele aprendendo melhor, né? Então, vamos pensar outros caminhos aí. E aí, já vou abrir para as perguntas, né? Só vou deixar aqui meus contatos, agradecer vocês. Deixar ali o contato do YouTube, né? Meu podcast, como eu falei, chama Ficções. E agora a gente fica para as perguntas. Então, professor, você acha que se dizer que na parte da programação, né, que o ChatGPT ele dá código e ajuda muito, você acha que na programação o ChatGPT seria uma forma do programador parar de falar a linguagem do computador e o computador conversar com o programador na linguagem do programador, ou se é uma coisa que não liga uma com a outra? Eu acho que o problema mesmo é a gente querer substituir uma coisa pela outra, né? Como eu falei, ninguém precisa saber programar, não. Né? Talvez nunca tenha sido tão importante a gente saber, né? Entender como a gente trabalhar com código e tal. O que a ferramenta pode ajudar é resolver problemas, né? E que a gente já faz isso. A gente vai no Stack Overflow para procurar a resposta, você vai em algum outro lugar, no GitHub, atrás de... Quem está falando, eu estou com um problema aqui, né? Como é que eu resolvi isso? Alguém pode me ajudar? A gente tem uma ferramenta a mais para te ajudar. Né? Não é o que vai te substituir. Então, eu acho que sim, né? Você pode ter uma ferramenta ali que dialoga com você numa linguagem próxima e que ajuda, né? Auxilia no processo, mas nunca substitui. Né? O aspecto criativo humano é que permite que a gente tenha, por exemplo, a inteligência artificial, né? Ela não se fez sozinha, ela não existe sozinha, não é a criatividade acontecendo por meio da máquina, né? Então, de novo, o nome, o Lenier, que eu citei antes, ele dá um exemplo que eu acho que é curioso. Ele fala assim, dizer que inteligência artificial é inteligência é como dizer... É como reclamar que um carro corre mais que um atleta. Então ele fala, é claro que o carro corre mais, a gente não compara uma coisa com a outra. Então a gente não tem que comparar a inteligência da inteligência artificial com a nossa. São categorias diferentes, né? Essa comparação ela não é válida, ela não ajuda, né? Oi, boa tarde. Primeiro, parabenizar aí pela palestra, muita informação boa. E tem gerado uma preocupação, sou da área de educação, né? Tem um movimento agora que está acontecendo no mundo sobre a regulamentação, né? E vamos ver o que vai acontecer, como fazer, né? E nós não temos protocolos bem definidos quanto à inteligência artificial, né? Existe uma preocupação, você mesmo citou aí, dos professores e tudo isso. Aí queria escutar a sua opinião a respeito. Eu acho que a questão do parar a tecnologia, né? Ou impedir o desenvolvimento, ele é complicado porque a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer isso. Essas empresas vão continuar fazendo, vão fazer de cada vez mais fechado e vão continuar gerando implementação sem a gente nem perceber. Isso é pior. Do outro lado, a corrida pela legislação também é ruim. A gente vê no Congresso já correndo para se adiantar para criar legislação sobre inteligência artificial. Mas a gente vai se perguntar, num evento como esse, a gente tem várias dúvidas. Lá no Congresso, eles estão sabendo tudo sobre isso aqui, para poder, né, discutir, implementar e definir regramento e tal. É perigoso, né, também isso, né? Começar a estabelecer regra e criar lei com a coisa andando assim tão rápido, né? Mas, então, por isso que eu penso, acho que no contexto da escola, é preciso não se desesperar. Eu entendo de ficar perplexo, né? Achar incrível, eu acho fantástico, acho impressionante. Mas ter o medo e a reação de
querer negar e afastar da escola não vai ajudar. Né? Então, pensar junto com os estudantes, né? Caminhos para isso, é trazer a tecnologia para dentro da escola. Né? Eu acho que esse é um caminho que ajuda a gente. Com o tempo a gente vai, pouco a pouco, ajustando as coisas. Né? Olá, boa tarde. Eu sou design gráfica, né? Design gráfico numa empresa e eu estou usando bastante o ChatGPT, eu estou viciada, é muito bom. E uma coisa que me assustou foi que quando eu ia criar um post, alguma coisa do tipo, eu tinha que procurar em vários sites, vários links, eu tinha que ler várias coisas, depois eu tinha que filtrar tudo isso, montar, dar um jeito de resumir para caber, para não ficar extenso, tudo isso. E me assustou muito, eu um dia esqueci uma data comemorativa, falei, ChatGPT, me dá um texto de tantas linhas, com meio para me colocar na primeira arte, segunda, terceira, e me dá tudo resumido e ainda me dá a legenda. Ele preparou tudo para mim e economizou muito do meu tempo no meu dia. Meu questionamento aqui é a gente levando isso para a escola. Antigamente você tinha que ir na biblioteca procurar artigos, ler, procurar livros. Com o Google, a internet fácil, a gente já é mais resumido, a gente tem acesso a mais coisas de uma forma mais rápida, através de links, mas mesmo assim você precisa ler, resumir, pensar em quais são as ligações, igual você deu, desse parágrafo que eu fiz para o outro, pensar. E é assim que a nossa criatividade ela vai expandindo, através de conexões. O ChatGPT, se você pedir para ele fazer, ele vai te dar a resposta pronta. Ele vai te dar e você fala, nossa, bacana, mas você vai perder várias das outras coisas que você teria aprendido para usar futuramente. Como que a gente pode usar o ChatGPT sem deixar a morte da criatividade morrer, essa expansão que a gente tem de conexões, porque as crianças que estão na escola são o futuro. Então, se ela ficar crescendo só com o que ela procura e não ter esse repertório, como é que a gente pode minar para que isso não aconteça? Eu acho que um ponto legal é a gente pensar em estratégias de atividades e avaliações que envolvam o cotidiano desses estudantes, né? E nesse sentido que eles tenham que criar respostas para situações específicas deles. Vou dar um exemplo. Eu estou, trabalhando em filosofia política com meus estudantes lá na escola. E a gente vai falar de Thomas More, que escreveu a Utopia. Em vez de pedir para eles fazerem um resumo da Utopia, eu vou pensar para eles imaginarem como é que seria o bairro deles utópico, inspirado no texto do Thomas More. Então, eles vão tentar criar uma coisa, uma maquete, um produto, alguma coisa que... Então, assim, traz uma reflexão a partir do cotidiano deles e envolve esse processo criativo. O ruim é eu pedir essa atividade fácil para mim, né? Que é, faça um resumo da Utopia do Thomas More. Aí ele vai no ChatGPT e me entrega alguma coisa que... Então, assim, pensar criativamente coisas que envolvam a turma, né? Eu acho que esse é um caminho. E outra, a gente pensar que a literatura, o texto, não precisa morrer, né? Essas coisas não precisam morrer. Porque antes também o conhecimento, ele não necessariamente ele era de uma outra forma. Eu lembro muito da minha vida escolar, de eu copiando a enciclopédia Barça. O dia todo, o professor passava uma atividade, eu ia na biblioteca, pegava a enciclopédia e ficava... De verdade, eu estava pensando em outra coisa. Eu estava mecanicamente copiando. E eu lembro muito que eles falavam lá, mas pelo menos você tinha que ler para copiar. Sim, mas eu estou copiando aqui, é mecânico isso, né? É um exercício físico quase que, né? Ali. Mas eu não estava pensando muito sobre o que eu estava copiando, não. Então, assim, é só a dimensão física que foi travada, mas aquela leitura ela não era tão relevante naquele contexto, né? Específico. E a gente pode agora ter a educação num outro nível, né? Então, eu acho que incorporar a tecnologia, ela ajuda. Como você falou, para algumas tarefas é importante. Por exemplo, você pode explicar para o estudante as etapas de um projeto de pesquisa. E ele precisa entender o que é uma justificativa. Ele precisa entender o que é um cronograma. Mas ele precisa, manualmente gerar a tabela do cronograma. Talvez ele possa pedir para a máquina fazer para ele. Ele precisa ter que digitar cada coisa que está lá, talvez não. Mas ele precisa entender o que é um problema de pesquisa para ele criar o problema de pesquisa dele. E aí ele pode usar a inteligência artificial para fazer parte desse processo que é mais, como você falou, né, que é mais mecânico, que poupa tempo. E em muitas profissões isso é muito importante, né? Para muitos profissionais, a tarefa principal é uma, e junto com essa tarefa ele tem que escrever um relatório do que ele fez. Ora, se ele pode adiantar esse tempo de escrever o relatório, que não é o principal do trabalho dele, usando a inteligência artificial, isso é bom, isso não é ruim. Ele fornece as informações e gera um formato de relatório para ele. Isso ajuda. Não está perdendo nada.
né? E aí o trabalho dele, a parte criativa do trabalho dele é uma outra coisa, né? Então acho que dá para pensar nesses dois, né, mecanismos aí. Boa tarde. Eu vi o senhor comentar que não utilizou o GPT-4, né? Porém, o Bing, integrado com o GPT, está utilizando o GPT-4. Dentro do site da OpenAI, está usando o 3.5. E a minha dúvida mesmo é... A gente está vendo que alguns países estão começando a banir, como, por exemplo, a Itália resolveu banir o ChatGPT. Então, você acredita que as escolas que resolverem abraçar a utilização do ChatGPT, elas podem começar a ser prejudicadas, às vezes pelo governo, às vezes pelo medo dos pais? E a minha outra dúvida também seria, com a utilização do chat, você acha que ela pode buscar outras formas de ensinar? E aí, no caso, querendo despertar mais a questão realmente que ela colocou como a curiosidade, como a questão criativa do aluno, e não só a questão dele buscar, e sim utilizar para buscar, não dentro de determinado assunto, mas sim ampliar seu conhecimento e diversificar a área de pesquisa deles? Obrigado. Isso, eu acho que é por esse caminho, né? A gente pode, talvez, pensar nessa ideia, por exemplo, que você traz, né, de escolas que estão banindo e tudo. Você pode banir dentro da escola. Você pode criar uma forma, né, de criar uma barreira ali nos computadores da escola, alguma forma desse tipo. Mas você não pode banir que o estudante use fora dali, né? Então, assim, é uma luta improdutiva. E que é isso que eu falava, né? Esse medo ele gera uma reação, num certo momento, mas depois isso é superado. Isso aconteceu com a Wikipédia, por exemplo, né? A Wikipédia era o terror da escola. Meu Deus, é um conteúdo ruim, mal feito, não sei o que e tal. Todo mundo vai copiar, ninguém vai mais estudar. Hoje em dia, não é uma preocupação a Wikipédia, né? E pelo contrário, muitos artigos são muito bem feitos, construídos, né? As pessoas trabalham muito naquele conteúdo que é colaborativo. Nem tudo tá, né, é ótimo, mas e não é mais um problema na escola. Nenhuma escola fica assustada com o aluno pesquisar na Wikipédia. Se entende que é um bom ponto de partida aqui, né? Você encontrou essas coisas, daqui você vai para outras e tal. E eu acho que vai ser a mesma coisa. A gente está muito no momento, né, do susto, assim, né? E eu acho que você falou, não sei se uma escola vai ser prejudicada, né, por usar e tal. Mas eu já vi esse tipo de argumento, né, que eu falei lá no começo. Que muita gente pensando, né, que daqui a um tempo ninguém mais vai saber escrever nada e o superpoder vai ser saber escrever alguma coisa, porque todo mundo só vai pedir para a máquina gerar texto. E eu acho que não é assim, né? Eu acho que a gente precisa já pensar de uma outra forma. Os estudantes já chegam na escola. Eu trabalho numa escola que a gente tem do ensino médio para mestrado, né? Então os estudantes eles já vêm no ensino fundamental com uma dificuldade de escrita muito grande. Eles já estão vindo com isso, né? E não é o ChatGPT que está fazendo isso com eles, né? A dificuldade da escrita tem outros motivos, né? A questão da leitura e tudo, né? Por outro lado, se a gente for pensar, a gente nunca leu tanto, né? A gente nunca teve tanta coisa para ler. A questão, acho que é muito o que o Clay Shirk fala, né? Não é o problema do quanto, da quantidade, não sei, mas quais são os filtros, é o como, né? E aí a escola pensar em estratégias criativas para remodelar a ideia do que é avaliação, do que é aprendizagem, como é que a gente mede o conhecimento. Tem coisa que a gente precisa de atividade pontual mesmo. Tem avaliação que precisa ser avaliação com questão, múltipla escolha, não sei o que, tal, tem isso. Mas nem tudo precisa ser assim. Né? Então, tem diferentes formas de aprender, de entender as coisas, né? de pensar o conhecimento. Né? E eu acho que a tecnologia, ela ajuda, ela não atrapalha, não. Olá, eu sou Augusto e virou meu bordão aqui durante as palestras a seguinte pergunta. Eu posso fazer uma pergunta difícil? Pode, vai lá. Olha só, eu sou professor. Recentemente estava fazendo prova, aquele rolê de sempre, né, de sala de aula. E eu falei, vou tentar usar o ChatGPT para produzir. Particularmente, eu odiei. Não é nem não gostar, eu odiei mesmo, subi 2, 3 degraus. Porque você acabou de citar, né, que escrever será um superpoder no futuro. Eu acho que já é um superpoder agora. Eu estou estando dentro do ensino médio e, nossa, se encontrar 1 em 40 que sabe escrever é muita coisa. Dentro dessa pauta, eu tenho algumas perguntas, principalmente duas. A primeira é, a gente já consegue ter alguma ferramenta de inteligência artificial que nos ajude a interpretar os trabalhos com facilidade? Então, por exemplo, eu peço para o aluno produzir uma redação sobre determinado tema. Eu já tenho algum assistente que consegue me ajudar durante essa correção? Porque é uma dinâmica tradicional de professores. Eu tenho 240 alunos e eu sou um. Então, é um volume muito grande de atividades para pesquisar e para poder fazer. E o segundo, uma questão mais filosófica,
que é... O ChatGPT está trazendo para a gente a oportunidade de trazer a filosofia de volta para os conteúdos específicos? Sobre a primeira pergunta, eu não conheço uma ferramenta específica que faz de maneira automatizada, né? Eu conheço, por exemplo, o Obsidian, que ele consegue ajudar você a criar uma visualização do texto por meio de uma estrutura de rede, né? E aí você consegue visualizar os grandes temas, né? Mas aí você ainda tem que você interpretar texto por texto, né? Ainda é um processo mecânico. Ou você pode subir o conjunto de texto e ver o que a turma, em geral, pensou. Mas ainda é um trabalho muito braçal, né? Ainda tem isso, mas facilita algumas coisas. Então, eu acho que seria um caminho aí. E aí, outra coisa seria tentar você mesmo otimizar as ferramentas existentes para fazer isso, né? Que elas poderiam trazer para você, né? Com aquele conjunto de texto que você tem. Sobre a questão de trazer a filosofia, eu acho que tem um aspecto interessante na ideia de que a filosofia, na sua origem, ela é menos conteúdo para ser passado e muito mais uma reflexão a partir da própria experiência de vida, né? Então, a gente pensa muito o ambiente da escola como um ambiente que você vai repassar o conteúdo historicamente produzido. E no momento em que a gente tem esse conteúdo historicamente produzido acessível e fácil de ser recolocado em diferentes estruturas, né, por meio de ferramentas como essa, eu acho que a gente se liberta assim, no sentido de a gente poder avançar para uma outra forma de pensar, que não é uma forma nova, é uma forma antiga, né? Que é essa ideia do pensamento muito mais livre, né? O Nietzsche, ele dizia isso, né? Que antes da filosofia o pensamento era livre e a filosofia já é o aprisionamento do pensamento no conceito. E a ciência aprisiona mais ainda na técnica, aí você vai meio que piorando e não avançando, né? Porque você vai prendendo em vez de libertar, né? Então, eu acho que quando a gente se liberta de atividades cada vez mais técnicas, burocráticas, a gente consegue pensar outros caminhos, né? Aí, nesse sentido, eu acho que sim. Mas talvez seja só otimismo, né? Não sei. Tá, gente? Obrigado. Agradeço demais vocês que vieram aqui. Agradeço quem assistiu de casa também. Obrigado.